Quero convidar aqui a irmã Laís, serva de Deus, segundo Deus colocou no coração dela. Nós vamos orar, pedir a Deus para ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos, a palavra do Senhor. Meu Deus e Pai, aqui está a tua serva, que preparou a tua palavra para nos trazer nesta noite. Eu peço ao Senhor a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, para que, Pai Santo, possamos receber essa palavra de bom grado, com o coração aberto, sermos mais enriquecidos nesta noite. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença através do poder da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, quero pedir para abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos estar meditando do versículo 8 ao 37, mas nós vamos ler somente o versículo 8 e 9. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, porque tem várias versões. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: "Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus." Vamos estar orando ao Senhor mais uma vez. Senhor querido e poderoso, nesse momento, meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, usa-me, Senhor, conforme for a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha falar nos corações, assim como falou no meu coração, meditando nessa palavra, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, e me usa conforme for a tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Antes de entrarmos na palavra, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E já vou avisar os irmãos, eu sou muito chorona. Então, se eu começar a chorar, os irmãos não reparam que, principalmente quando eu falo da palavra de Deus, eu falo do amor de Deus. E o quão Ele é importante na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu sempre choro de alegria. E eu quero agradecer a pastora Arlene, que me fez esse convite, a todas as irmãs, a pastora Ida Marques, ao meu esposo que está ao meu lado, meu filhinho Pedro, que ficou em casa. E quando estava louvando aqui a equipe de louvor, a bondade de Deus, Deus tocou no meu coração, para mim estar contando um pouquinho do testemunho da minha vida para os irmãos. E esse testemunho, ele não é de agora. Esse testemunho, eu sou um milagre de Deus desde o meu nascimento. Assim que eu nasci, assim que a minha mãe me teve, no dia 19 de maio de 1991, por volta de 7h30 da noite, eu já nasci. E não nasci perfeita. Eu nasci com os 2 pés tortos para dentro. Quem me vê aqui hoje vê uma obra de Deus. Naquela época, era muito difícil um tratamento, era muito difícil buscar cura para doenças, essas coisas, e principalmente morando na cidade do interior. Eu sou de Itapuranga, Goiás. E naquela época, Deus usou os médicos. E quando a minha mãe viu aquela situação, Deus usou os médicos e falou: "Não, nós vamos engessar o pezinho dela, os 2 pés dela." E eu, com dias de vida, eu estava lá, com os 2 pés engessados. E Deus, usando esse médico, realizou o primeiro milagre na minha vida, que foi
hoje eu estar andando perfeitamente para a honra e glória do nome do Senhor. E esse foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Quando eu nasci, eu não conseguia mamar na minha mãe, não conseguia. Antigamente tinha muita mãe de leite, né? E eu mamava nas minhas tias, que têm primos da mesma idade que eu. E toda vez que eu mamava, eu vomitava. Eu mamava, eu vomitava. E hoje é tido como refluxo, né? Mas antigamente não tinha o diagnóstico, não tinha como ter um tratamento. E Deus realizou o segundo milagre na minha vida, através das orações dos meus avós. A minha avó e meu avô fizeram campanhas de oração para que Deus restaurasse a saúde na minha vida. E Deus restaurou a saúde na minha vida. E eu pude crescer uma criança saudável, uma criança que conseguia se alimentar normal, para a honra e glória do nome do Senhor. Passado um tempo, quando eu já era criança, quase adolescente, fui cometida por uma alergia. Meus pais, com muita dificuldade, mesmo assim, buscavam tratamentos. Vinha direto em Goiânia, vários médicos, consultas, e não conseguia o diagnóstico dessa alergia. Muitos falavam que era por algo que eu comia, algo que eu bebia, e aquilo foi. Tirava uma alimentação, era por cachorro, por gato, e não conseguia descobrir. E tinha épocas que eu dava bolhas de pus nas minhas pernas. E coçava, e aquela enfermidade não descobria o que era. Mas Deus realizou mais uma vez um milagre na minha vida. E Deus iluminou médicos que conseguiu diagnosticar aquela doença. E eu fui curada e restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. E eu me lembro que na cidade de Itaporanga, desde muito criança, eu sempre fui aluna da escola dominical. Eu sempre participei do culto de ensino. Eu sempre estava na casa do Senhor. Eu sempre estava ali buscando e adorando o nome do Senhor. Eu lembro que a minha mãe, sempre muito tímida, meu pai também, ele sempre gostava de sentar mais atrás na igreja. Eu chegava e sentava no primeiro banco da igreja. Eu sempre chegava e sentava e ficava lá o culto, vendo aquelas pessoas louvando e adorando o nome do Senhor naquele púlpito, e pensava: Deus, será que um dia eu estarei ali? Deus, será que um dia o Senhor tem isso para mim? E muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim: ainda mais você. Muitas pessoas não acreditavam, mas a bondade de Deus, ela estava na minha vida, e Deus sabia que eu estaria aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor, pois tudo é para a honra, glória e louvor do nome dEle. Então, irmãos, não desista, não pare no meio do caminho. Por mais que as pessoas olhem para você e falem que você não vai conseguir, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e somente Ele que sabe o momento e a hora e a forma que Ele vai agir em nossas vidas. Esse é um pedacinho do meu testemunho. Esse é um pedacinho do que Deus fez na minha vida, que Ele fez na minha história. Então não desanime, irmãos. Deus tem algo melhor para a gente. E Deus é fiel em todos os momentos em nossas vidas. Voltando aqui para a palavra do Senhor, Deus me levou a meditar nessa mensagem. Eu sei que todos os irmãos conhecem essa passagem na Bíblia que fala sobre a mulher sunamita. A mulher sunamita, na Bíblia não fala o nome dela, ela é chamada como a mulher sunamita por morar na cidade de Sunem. Fala algumas características dessa mulher. Ela era casada, rica e estéril. Quando o profeta Eliseu e Geazi passavam pela cidade de Sunem, a Bíblia nos relata que essa mulher sempre oferecia um alimento, sempre oferecia comida para eles. Mas um certo dia, Deus deu uma visão para aquela mulher. E nós vamos falar que nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, hoje sendo o culto das senhoras, quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos também, sobre as virtudes da mulher sunamita. E que essas virtudes venham falar no seu coração, e que a gente possa sair daqui
pelo menos com alguma dessas virtudes da mulher sunamita e praticar em nossas vidas. E uma das primeiras virtudes que eu pude ver nessa passagem e que eu pude aprender com ela é que ela tinha a visão de Deus. No versículo 9 fala: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Ela teve a visão de Deus e ela sabia que o profeta Eliseu e Geazi era um homem de Deus. Ele era a pessoa que estava fazendo a obra de Deus. E que nós precisamos buscar ter a visão de Deus em nossas vidas, em nossas caminhadas, em nossas decisões. Que nós venhamos buscar de Deus em todas as decisões que nós formos tomar, ter a visão dele. Mas para nós termos a visão de Deus, irmãos, nós precisamos estar orando. Nós precisamos orar. Nós precisamos estar lendo a palavra de Deus. Eu tenho ouvido muito por esses dias. Vários pastores têm pregado, têm falado sobre isso. O pastor mesmo falou que muitas pessoas falam assim: Deus fala comigo, o Senhor não fala comigo. O Senhor não fala comigo mais porque o Senhor não fala comigo. Mas nós temos parado um momento no nosso dia para ler a palavra do Senhor e para meditar na palavra do Senhor. Pois é através dela, irmãos, é através da sua palavra que Ele fala em nossos corações todos os dias. E a palavra dele se renova. Não, eu li a Bíblia ontem, hoje eu não preciso ler não. Todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova em nossos corações e em nossa vida. Todo dia que você for ler um versículo, ele fala de uma forma diferente. Pode ser: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje ele vai falar de uma maneira na sua vida. Amanhã, quando você for ler, se você estiver passando por alguma outra adversidade, Deus vai falar de outra maneira e vai te dar uma outra visão através daquela passagem. Então que nós possamos parar um tempo do nosso dia e meditar na palavra do Senhor, buscar a direção dele, fazer como a mulher sunamita, que ela tinha visão de Deus, ela tinha a direção de Deus para onde ela devia seguir, as decisões que ela tinha que tomar. E foi através da visão de Deus que ela tomou as decisões corretas na vida dela. Ela era submissa ao seu marido. Muitas vezes a gente pensa, ser submissa. Nós devemos ser submissa aos nossos maridos. Todos os dias. Muitas irmãs, a pastora comentou, a irmã comentou sobre o testemunho que nós vimos aqui hoje pela manhã. Muitas pessoas não estavam aqui. Mas aquilo lá eu vejo um exemplo de uma mulher submissa, pastora. Ela foi submissa para o marido dela durante 40 anos. Ela foi submissa para o marido dela. Sabe por que eu sei que ela foi submissa? Porque quando ela precisou que ele cuidasse dela, que ele estivesse ao lado dela, que ele amparasse ela em todas as situações da vida dela, ele estava lá. Ele estava lá do lado dela e ele está do lado dela. Muitos irmãos não viram o testemunho, mas o pastor que pregou aqui pela manhã, o pastor Raimundo, ele contou o testemunho da esposa dele que sofreu um AVC, né? E deu um aneurisma e perdeu todos os movimentos. E hoje, ele faz tudo para ela. De cuidar do cabelo até dar um banho. Ele cuida dela. E ela, eu tenho certeza que foi uma mulher submissa, porque a gente vê o amor e o carinho que ele cuida dela. A gente vê um exemplo. E nós temos sido submissos ao nosso marido. Se Deus me livre acontecer algo nesse sentido, ou às vezes algo até mais simples, será que ele vai cuidar da gente da mesma forma que nós temos cuidado deles? Isso é uma coisa para a gente se pensar, irmãos. Na hora que ele estava falando, eu parei e pensei, falei assim: se acontecer comigo? Então nós temos que ser submissos aos nossos esposos e cuidar com todo amor, todo carinho, não somente dele, mas de toda a nossa casa. Outro ensinamento que ela nos deixa
ela pensava em todos os detalhes. O pastor até comentou aqui hoje cedo que a pastora Arlene, ela pensa em todos os detalhes, em qualquer coisa que ela for fazer. No lacinho, no adesivo, em tudo que ela for fazer. E é dessa forma mesmo. E a mulher sunamita, ela fez isso. Se a gente for ler lá no versículo 10, fala assim: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Então, ela não pensou em somente construir um quarto. Ela não pensou em somente construir um pouso para ele. Porque muitas das vezes, naquela época, para a gente parar e pensar, pelo fato dela ser uma mulher rica, ela tinha uma cama na casa dela. Mas, às vezes, as pessoas mais humildes não tinham nem cama. Dormiriam no chão. Mas não, ela pensou em todos os detalhes para cuidar do homem de Deus. Que nós possamos pensar em todos os detalhes dentro da nossa casa, irmãos. Que nós venhamos pensar em todos os detalhes quando nós estamos fazendo algo na obra do Senhor. Que nós venhamos agir com amor, com zelo, com cuidado e com perfeição. Tudo aquilo que vier à nossa mão, que nós venhamos pensar e agir diante da vontade de Deus da melhor maneira possível. Que nós venhamos aprender com ela a pensar em cada detalhe, em cada momento, em todos os detalhes. E um fato muito importante, que foi através da vida dela, da atitude que ela teve, a sua casa foi abençoada. O que me leva a pensar, lá no versículo 11 ao versículo 17, é quando eles falam: vamos retribuir o que essa mulher tem feito para nós. Ela tem sido tão bondosa, tem nos dado pouso, comida. O que nós podemos fazer para ela? Quando o profeta manda Geazi perguntar para ela, ela fala assim: não precisa de nada. Ele fala: não, você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o chefe do exército para te fazer alguma coisa? Ela: não, estou bem aqui no meio do meu povo. Mas aí, Geazi e o profeta Eliseu continuam com aquilo na cabeça. E o profeta Eliseu pergunta a Geazi: mas o que nós podemos fazer? E Geazi pensa: eu vejo que ela não tem filhos. E o seu esposo já está velho. Nesse momento nós podemos pensar que com certeza ela era uma mulher estéril. Por quê? O esposo dela já estava velho. E naquela época, filho, hoje também é uma bênção, né? Mas quanto mais filhos as famílias tinham, mais demonstrava sinal de prosperidade para as famílias. Então ela não tinha filho. E aí o profeta manda chamar ela e fala: você vai gerar um filho. Muitas vezes, irmãos, nós não falamos os sonhos que nós temos, os projetos que nós temos. Nós não contamos para ninguém, mas Deus conhece. Deus sabe. E naquele momento, Geazi teve a direção de Deus e falou: ela não tem um filho. A gente pensa assim, com certeza aquele era um sonho dela, porque ela até pergunta: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. Ela até sem acreditar. Sem falar assim: não, tipo, você está brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo, não é verdade isso que vai acontecer. E ao mesmo tempo ela já acreditava naquilo. E aconteceu o que o profeta disse. E foi através da bênção dela, da atitude que ela teve em abençoar o homem de Deus, que a família dela foi abençoada com um filho. E me leva a pensar, as atitudes que nós estamos tendo no nosso dia a dia, as atitudes que nós temos com o nosso companheiro, com as pessoas que estão próximas da gente, com as nossas lideranças da igreja, com os nossos vizinhos, ela tem trazido bênção ou maldição para dentro de nossa casa? Ela tem trazido
bênção como trouxe para a vida da mulher sunamita? Ou ela tem trazido maldição para dentro de nossos lares? Uma palavra maldita, uma atitude errada, uma dívida não paga. Isso traz maldição para nossas vidas, irmãos. Que nós venhamos ter atitudes verdadeiras e atitudes boas diante de Deus, para nós apresentarmos de Deus da melhor maneira possível. Atitudes que venham gerar bênçãos para dentro de nosso lar. Atitudes que venham ser prosperidade dentro de nossa casa. Uma outra virtude dessa mulher, ela tinha domínio próprio. Essa passagem, ela fala muito comigo em relação a isso. Porque depois que ela recebeu a bênção de ter o seu filho, um dia seu esposo estava trabalhando no campo e seu filho vai ao encontro dele. E quando chega lá, pai, eu estou com a cabeça doendo. E o pai manda os servos dele levar ele de volta para a mãe. Nesse momento a mãe pega, com certeza cuida, tenta dar um remédio, tenta fazer algo, tenta fazer aquilo. Mas nada cura aquela criança. E ela vê o seu filho morrer nos seus braços. Eu, infelizmente, passei por um processo de perder um filho que eu estava ainda gerando. E eu senti a dor de perder um filho. Agora eu me coloco no lugar daquela mulher que tinha um filho em seus braços. Com certeza já era um adolescentezinho. E ver o seu filho perecer. Ver o seu filho morrer nos seus braços. E ela simplesmente pega o seu filho, leva para o quarto que ela fez para o profeta e deita ele na cama do profeta e sai. Irmã, que domínio próprio que essa mulher teve. Que fé que ela demonstrou nesse momento. No momento da maior adversidade da vida dela, ela demonstrou o quão era grande a fé que ela tinha no Deus dela. O quão ela acreditava na obra que Ele iria fazer. O quão ela confiava que Deus ia fazer algo. E nesse momento, ela coloca o seu filho naquele lugar, na cama, e vai ao encontro do seu esposo e fala: manda os servos arrumarem a carroça, o cavalo, que eu vou lá falar com o homem de Deus. E sai para falar com o homem de Deus, atrás do profeta. E nesse momento, ela sabia a quem ela tinha que buscar. Ela sabia onde ela tinha que ir para o milagre dela acontecer. Para que a obra na vida do filho dela acontecesse. E ela fala: vá depressa. Não pare. Não pare. Não pare só quando eu falar para você parar. E é nesse momento, irmãos, muitas vezes, nós paramos no meio do caminho. Nós olhamos para a dificuldade que aparece no meio do caminho. Nós paramos no meio da adversidade. Quando nós estamos passando por uma luta, às vezes aqui nós não fazemos como ela, que sabia a quem ela deveria buscar naquele momento. Às vezes nós passamos momentos desabafando com pessoas que não vão agregar nossas vidas, que não vai nos auxiliar, que não vai nos ajudar. Que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, irmãos. Que nós tenhamos pessoas que nos ajudem em oração, que nos ajudem em intercessão, que nos ajude, que nos ampare, um ombro amigo. Ela sabia naquele momento quem ela poderia buscar. Não era numa rede social, desabafando lá, contando para todo mundo a luta, o problema, ore por mim, ore por mim. Não, não era para qualquer pessoa.
Tanto que quando ela está chegando ao encontro do profeta, o profeta manda Geazi falar com ele e perguntar: vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com seu marido? E ela simplesmente responde: sim, vai tudo bem. Ela responde para Geazi: sim, vai tudo bem. Porque ela sabia para quem ela tinha que contar o problema dela. Para quem tinha a solução do problema dela. Quem tem a solução, quem tem a resposta para a nossa dúvida, é somente Deus, irmãos. É entrar no seu quarto, fechar a porta. Muitas vezes eu falo por mim que eu tenho uma amiga de oração que é minha prima. Sempre que ela passa por alguma adversidade, ou que eu passo por alguma adversidade, eu já mando mensagem para ela: vamos orar. Vamos orar. E ela, da mesma forma, vamos orar. Que nós tenhamos pessoas do nosso lado. Que nós tenhamos pessoas que nos ajudem em oração, em intercessão. Não somente pessoas que querem ouvir nossos problemas e às vezes sair falando para todos. A pessoa que tem a solução é somente Deus. E nós precisamos buscar dele em primeiro lugar a solução. E ter pessoas próximas da gente também para a gente estar nos auxiliando. Nos ajudando em oração. Buscando as lideranças da igreja. As irmãs, a pastora mesmo falou aqui, do ciclo de oração. Irmãs estão aqui intercedendo todos os dias. E é aqui, irmãs, que nós vamos achar a direção. Que nós vamos ter a solução daquilo que nós tanto procuramos. Não é em outro lugar. Não é Geazi que vai trazer a solução. Mas quando ela chega até o profeta Eliseu, ela simplesmente prostra aos pés do profeta. Ela prostra aos pés do profeta. E aí nós aprendemos outra lição. Muitas vezes nós questionamos o que Deus faz e a forma que Deus está agindo. No versículo 28, ela pergunta ao profeta: por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Ela questionou. Aquele milagre que Deus tinha feito na vida dela estava morto. Aquela obra que Deus tinha feito na vida dela tinha acabado. E nesse momento ela questionou o que Deus tinha feito. Muitas vezes nós pedimos a Deus uma porta aberta, nós pedimos a Deus alguma coisa e não acontece daquela maneira que nós queremos, que nós almejamos. E nós questionamos o agir de Deus. Mas a obra que Deus tinha na vida, na casa, na família dessa mulher, era uma obra completa. Era uma obra perfeita. E era uma obra para contar o milagre, os milagres que Deus ia fazer. Assim como eu contei alguns dos milagres que Deus fez na minha vida. Às vezes Deus faz algo em nossa vida e mais para frente nós questionamos o pequeno milagre que Deus fez. Mas pode ter certeza, irmãos, Deus tem o milagre da ressurreição. Não é somente aquele milagre da vida. Deus dá o milagre da vida, mas às vezes vêm as adversidades. E Deus tem um milagre maior, que é o milagre da ressurreição. Então que nós possamos acreditar e sempre confiar, sem questionar o porquê de Deus. Quando eu perdi o meu filho, que estava no meu ventre, muitas vezes minha mãe chegou em mim e perguntou, às vezes, muitas pessoas chegou e falou assim: mas por que será que aconteceu isso? Mas por quê? Mas por quê? E eu simplesmente respondia: foi a vontade de Deus. Eu sofri? Sofri. Eu sofri? Sim, chorei. Meu esposo, choramos. Porque era um filho desejado, querido. Mas em nenhum momento eu questionei o porquê de Deus. Porque eu sei o que Deus tem para mim. Ele é bom, perfeito e agradável.
Então que nós não possamos questionar o porquê de Deus, o porquê da forma que Deus está agindo em nossas vidas. Porque Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Deus age além daquilo do que nós sonhamos. Em 2 Reis, continuando a história da mulher sunamita, depois que o filho dela foi ressuscitado, quando o profeta Eliseu chegou lá e ressuscitou o filho dela. Lá no capítulo 8 dá continuidade à história dela. Que nós possamos... Coloca aí no telão, por favor. No capítulo 8, do versículo... Vou estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A bênção na casa dela, através da atitude que ela teve, não parou somente em ter gerado filho. Deus livrou a casa dela, a família dela, os servos dela da fome que viria naquele lugar. E o profeta Eliseu chegou nela e falou: saia daqui com a sua família, saia dessa terra. E ela saiu e ficou peregrinando durante 7 anos. E aí a gente pensa, ela era uma mulher rica, tinha tudo, deixou tudo para trás. E lá no capítulo 4 nós lemos que ela não. Quando o profeta perguntou para ela se ela queria alguma coisa, se queria que falasse com os reis, com o rei, com o chefe do exército, ela falou: não, tá tudo bem, eu estou ótima aqui no meio do meu povo. E nesse momento manda ela sair da terra. E ela obedece à voz de Deus. Obedece o que o profeta mandou ela fazer. E ela sai. E deixa tudo para trás. Casa, terra, tudo que ela tinha, ela deixou para trás. E foi. E viveu peregrinando durante 7 anos. Mas como o que Deus faz, Ele é bom, perfeito e agradável, e as promessas dele são maior daquilo que nós pensamos, e o cuidado dele com nós, conosco e com nossa família é bem maior do que nós imaginamos. Lá no versículo 13, no versículo 6, fala o seguinte: ó rei, isso Geazi estava intercedendo com o rei em favor da família da mulher sunamita. E ele fala o seguinte: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deus fez a obra completa na vida dela. Deu um filho, livrou da fome e restaurou tudo aquilo que ela deixou para trás. E ainda, até a renda que teve durante aqueles 7 anos que ela não esteve lá, Deus restaurou na vida dela. E é isso que Deus tem para nós, irmãos e irmãs. É isso que Deus tem para a nossa casa, se nós agirmos de acordo com a atitude. Que nós tivermos visão de Deus e agir diante da vontade dEle, dentro da vontade daquilo que Deus colocou. Deus direcionou em nossas vidas. Eu peço aos irmãos para se colocar de pé. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Que Deus tenha falado no coração dos irmãos, assim como Ele falou no meu coração. Que nós venhamos ter, irmãs, a visão
Que nós tenhamos o cuidado, o amor para os nossos próximos dentro dos nossos lares. Para que Deus tenha o poder e a autoridade de estar agindo em nossas vidas em todas as circunstâncias. Nesse momento, eu quero pedir à equipe de louvor, se for possível, estar louvando o Senhor com o hino. E nós vamos estar orando nesse momento. Que você venha estar pedindo a Deus a direção dEle, o cuidado dEle, o carinho dEle, a provisão dEle em nossas vidas, em todos os momentos. Que você tenha parado o seu dia, algum momento, para estar buscando a Ele, para estar adorando a Ele, meditando na palavra do Senhor. Pois é somente de lá que vem a direção, irmãos. É somente de lá que vem o cuidado. É somente através da palavra do Senhor que vem a salvação. Que nós vamos encontrar, que nós vamos saber e que nós vamos habitar, que nós vamos ter a vida eterna com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.